Em uma comunidade fechada em uma ilha de Montreal, uma empresa de biotecnologia é contratada para cuidar dos campos de um clube de golfe exclusivo. Eles aplicam seu mais recente fertilizante na área, o qual derrete a neve e mantém a grama vibrante e verde durante o inverno, permitindo que os golfistas desfrutem do esporte o ano todo. No dia seguinte, na cidade, o segurança Dan retorna para casa com uma grande quantidade de suprimentos. Ele é um prevenido obstinado, sempre se preparando para o pior, e absorve teorias conspiratórias através de um programa de rádio que ele ouve regularmente. Naquela noite, Dan tenta acender uma fogueira sem sucesso, recorrendo a um cartucho de espingarda para usar a pólvora, o que resulta em uma pequena explosão que queima parte de suas sobrancelhas. Enquanto isso, no clube de golfe, a filha de Dan, Patrícia, atua como caddy, enquanto o CEO da empresa de biotecnologia, Michel, joga golfe com um casal abastado, exibindo os benefícios do tratamento da grama. Entretanto, sob a superfície do solo, as partículas de fertilizantes estão se multiplicando e contaminando o abastecimento de água da cidade. De repente, um homem sai correndo, gritando para que todos fujam porque as pessoas estão doentes, e logo um grupo de funcionários zumbis emerge para persegui-lo. Nesse instante, um cachorro também surge e avança ferozmente sobre sua dona, mordendo-lhe o pescoço. Michel e o marido rapidamente afastam o animal, apenas para testemunhar mais zumbis se aproximando. Enquanto a mulher fica paralisada enquanto sua transformação começa, os dois homens correm para dentro do prédio e trancam a porta para manter os zumbis do lado de fora. No entanto, o cachorro consegue entrar e morde o marido na perna, forçando-os a trancá-lo em outro cômodo. Os zumbis se aglomeram na porta, batendo, enquanto o marido também se transforma e começa a perseguir Michel, que foge para se esconder na cozinha antes de pegar uma faca. Enquanto isso, na cidade, Dan atende a uma ligação de uma senhora preocupada com seus vizinhos, que estão fazendo muito barulho e brigando. Ao chegar lá e tocar a campainha, os vizinhos se revelam zumbis. Simultaneamente, a senhora também se transforma e persegue Dan, que rapidamente se esconde em seu carro e tenta chamar por ajuda. Sem sucesso. Com mais zumbis se aproximando de sua janela, Dan tenta ligar para Patrícia, mas ela não atende, ocupada em sua própria fuga dos zumbis. Preocupado, Dan decide deixar o carro da empresa e pegar seu próprio carro com uma arma para encontrar sua filha. Nas proximidades, o adolescente André quase usa a água da torneira para fazer o leite de sua irmã Annie, mas sua mãe o lembra de usar água engarrafada para garantir a segurança do bebê. André nunca bebe água da torneira, preferindo refrigerante. Pouco depois, a mãe começa a se sentir tonta, e André a culpa por exagerar nos exercícios. Momentos depois, a mãe se transforma em zumbi e tenta atacar André, que foge desesperadamente para fora de casa e acaba sendo salvo quando Dan a atropela com seu carro. Ela está ferida, mas ainda consciente, e André quer ajudá-la, mas Dan o impede. Explica que a emergência não está respondendo e instrui André a se esconder em sua casa. Então sai para enfrentar a crescente horda de zumbis. Mais mortos-vivos se aproximam, mas André se recusa a abandonar sua mãe. Ele a agarra pelas pernas e a arrasta de volta para dentro de casa. Após trancar todas as portas, André tenta ligar para a emergência, mas recebe apenas uma mensagem gravada, informando sobre a quarentena da ilha. Na ponte que conecta a ilha ao continente, policiais bloquearam o acesso, tornando impossível entrar ou sair. Enquanto isso, a mãe tenta atacar Annie, então André a arrasta para o banheiro e a tranca lá dentro. Com a torneira pingando água, a mãe decide entrar na banheira. Enquanto Annie continua chorando, atraindo mais zumbis do lado de fora, André a cobre com travesseiros, cobertores e até um grande bicho de pelúcia para abafar o som. Minutos depois, o gato de André entra pela porta dos fundos e um zumbi o segue, quase agarrando André. O garoto afasta o zumbi com um taco de golfe e o obriga a se esconder. Enquanto isso, Patrícia se esconde na garagem do clube de golfe e liga para seu pai pedindo ajuda. Dan chega e enfrenta os zumbis do lado de fora, enquanto a polícia se retira da ponte para permitir que os militares bombardeiem as áreas principais da ilha, cortando a energia. Na manhã seguinte, a babá de Annie tenta atravessar a ponte para ir trabalhar, mas descobre que foi destruída. Enquanto isso, André observa os zumbis pela janela e assiste a uma coletiva de imprensa do ministro da Segurança Pública, que explica a situação. O telefone de André fica sem bateria e ele percebe que sua mãe está coberta de uma estranha gosma verde. Annie entra e a mãe tenta atacá-la. Então André distrai a mãe para proteger sua irmã. Eventualmente, eles chegam à sala e a mãe acidentalmente esbarra no suporte da TV, causando a queda do aparelho e seu falecimento. André fica devastado e precisa levar o corpo de volta.
ao banheiro, onde nota a grama crescendo em seus ferimentos. Ao tentar usar o telefone dela, André percebe que está quebrado. Decidido a verificar a situação lá fora, ele sobe uma escada até a porta da frente e confirma que os zumbis estão apenas parados ali, sob o sol. Sentindo-se sufocado pelo confinamento, ele agarra um taco de golfe, coloca Annie em um carrinho de bebê e abre a porta, permitindo que os zumbis vejam o gato e o persigam. Com a saída liberada, André corre o mais rápido que pode em direção ao supermercado, enquanto os zumbis o perseguem. Embora as portas estejam trancadas, ele quase é cercado pelos monstros. Mas de repente uma delas se abre e Dan o puxa para dentro. Dan está lá desde ontem e improvisou um pequeno acampamento, mas não tem um plano claro. Todos os barcos foram levados e nadar no rio seria fatal com hipotermia. Enquanto André procura fórmula para bebês, Annie olha em volta e descobre um zumbi atrás de portas trancadas. É Patrícia, que também foi infectada. Dan a mantém por perto na esperança de que alguém possa curá-la mais tarde. No clube de golfe, Michel reforçou todas as portas e está se comunicando com seu pessoal através de um rádio, enquanto especialistas são aguardados e ele segue o protocolo. O cachorro zumbi continua latindo para ele, então ele o afasta com um chute. De volta à loja, Dan ainda não consegue acender o fogo, então André utiliza um maçarico. Enquanto eles comem, ouvem o programa de rádio favorito de Dan, que culpa os ecoterroristas pelo ataque de zumbis, levantando suspeitas de que o governo sacrificará os cidadãos para limpar a área. Dan decide contatar a estação de rádio para relatar a presença de sobreviventes e pedir ajuda. No entanto, o apresentador destaca que o restante do mundo está evitando a infecção e exige mais informações antes de se comprometer. Ficando desanimado, Dan desliga. Depois, ele e André debatem sobre suas opções e concordam em buscar a causa raiz para desenvolver uma vacina. Dan especula que a água pode ser a fonte da infecção, já que é algo comum a todos, e suspeita até mesmo de um possível envenenamento por terroristas. André considera a ideia absurda. Mais tarde, o trio deixa a loja com Patrícia, cujo chefe foi confinado em uma jaula para evitar ataques de zumbis. Ao se depararem com um grupo de zumbis cobertos de uma gosma verde, uma garotinha parte para cima de Dan. Embora o empurre para se proteger, ele não consegue reunir coragem para feri-la e segue em frente. Enquanto isso, 2 gêmeos armados, enviados pela empresa de biotecnologia, chegam ao clube de golfe e eliminam os zumbis em seu caminho sem dificuldade. No interior do clube, Michel queima todos os contratos e documentos relativos ao acordo com o clube, mas secretamente guarda uma pequena amostra do fertilizante. Os gêmeos o confrontam, e durante o confronto, Michel acaba comendo uma amostra de fertilizante, forçado pelos gêmeos, que resulta em sua queda. Enquanto isso, os sobreviventes chegam à estação de tratamento de água e decidem deixar Annie em casa para evitar chamar a atenção dos zumbis com seu choro. Incapazes de deixar Patrícia com o bebê, Dan e André a acompanham ao entrar no prédio, onde um zumbi submerso os aguarda. Patrícia percebe o perigo e corre em direção à água, forçando os rapazes a segui-la. Ao encontrar a piscina, ela pula, levando Dan a mergulhar para resgatá-la. Subitamente, outro zumbi emerge, mas Dan consegue afastá-lo quando agarra Patrícia para protegê-la. André percebe que os zumbis não parecem se atacar, mas seu pensamento é interrompido quando um monstro o ouve e começa a persegui-lo imediatamente. Enquanto André foge lá fora, mais zumbis se juntam à perseguição. Dan tenta tirar Patrícia da água, mas acidentalmente arranca seu braço. Eventualmente, André consegue se esconder dentro do carro, e Dan logo se junta a ele, usando Patrícia como escudo contra os zumbis. Juntos, eles encontram os irmãos no carro, e André percebe que Patrícia também possui um telefone quando usa seu braço decepado para destravar o aparelho. Ele nota a grama crescendo na ferida dela, o que o faz questionar a situação. Dan recorda a recente inovação do clube de golfe e conclui que isso não é obra de terroristas, mas sim de golfistas. Enquanto os gêmeos destroem as esferas de grama no clube de golfe para eliminar evidências, o grupo de Dan chega e percebe uma estranha fumaça no gramado. André decide registrar tudo. Ao encontrarem a porta da frente trancada, Dan procura outra entrada, subindo até o telhado para abrir a porta para os outros. Ele tranca Patrícia no depósito enquanto André improvisa um cercado para Annie com cadeiras. Enquanto investigam o prédio, Dan e André encontram o cachorro, ainda respirando e coberto de grama. Dan começa a sentir tonturas enquanto Annie começa a chorar. André corre para acalmá-la, mas descobre que ela escapou do cercado. Enquanto André procura por sua irmã, Dan descobre um monte de bombas no prédio prestes a explodir. Mesmo enfraquecido,
Ele encontra o cronômetro conectado aos explosivos e consegue pará-lo usando o braço de Patrícia. No exterior, os gêmeos notam a falta de explosões e voltam para investigar. Eles encontram Annie na cozinha. A alimentam com fertilizante e partem. André continua sua busca pelo local e avista Michel, agora transformado em zumbi. Ele decide fugir na direção oposta e finalmente encontra sua irmã. Juntos eles fogem do local. Entretanto, em uma outra sala, são impedidos pelos gêmeos, que tentam alimentá-los com fertilizante. Antes que a amostra possa ser aplicada, Annie se transforma em zumbi e ataca um dos gêmeos, mordendo seu dedo. Dan intervém afastando a outra gêmea e André empurra a zumbi em sua direção. Ao recuar, André pisa em uma esfera de cura, espalhando uma fumaça que começa a agir sobre eles. Enquanto Dan e André se dirigem para a cozinha, Dan hesita ao sentir a presença de Annie. Nesse momento, os gêmeos se enfrentam atirando um no outro. André então utiliza o antigo telefone de Dan para ligar para o telefone de Patrícia, registrando um vídeo explicando a situação e pedindo ajuda. Enquanto o vídeo é transmitido pelas notícias, André leva Dan para o depósito para se reunir com sua filha. O governo envia helicópteros militares para realizar uma operação de limpeza na ilha, queimando os zumbis com lança-chamas. André sai em busca de ajuda, levando o braço de Patrícia para ser utilizado na criação de vacinas. Porém, outro sobrevivente tenta atacar os soldados e é abatido. Enquanto a cura começa a surtir efeito e Annie se recupera, André percebe que não pode confiar nos soldados. No clube de golfe, Dan se recupera, mas é imediatamente abatido pelos soldados ao abrir a porta. O ministro da Segurança Pública é visto bebendo de uma caneca com o logo da empresa de biotecnologia, sugerindo sua participação na conspiração. André continua sua jornada, encontrando mais corpos de sobreviventes abatidos. Ele avista um barco de voluntários liderado pela babá de Annie, que o resgata prontamente. Enquanto deixam a ilha, André joga o braço inútil de Patrícia na água, onde um peixe o agarra e se transforma em zumbi instantaneamente.